Rio. Oi, sou Sônia Monte e estou aqui na Pop Rio 98,7 com o show da Sônia Monte. Estou esperando vocês todas terças e quintas às 10 da manhã. Rio. Bom dia! No ar mais um show da Sônia Monte. E hoje nós temos o Fernando Fratani, sempre falando de plantas, o Leonardo Meirelles com as dicas de cinema da semana, a Vilma Santos com homenagem. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Gliot, ele tem muita coisa para contar, está fazendo um projeto maravilhoso, né? E para contar mesmo, né? Vocês vão entender depois, né? A Lídia Rey também vai falar de relacionamento homem-mulher, a Márcia Lira, sempre com aquela dica de arquitetura, e o doutor Gilberto Passos vai falar sobre catarata. E também, hoje nós estamos estreando mais uma pessoa aqui no show da Sônia Monte, que é a Raquel Furtado, ela é nutróloga, e toda semana vai estar aqui com a gente para dar aquelas dicas de nutrologia, de alimentação, para a gente, né, sempre tentar pelo menos fazer a coisa certa. Eu falo tentar, né, porque todo mundo sabe como é que é fazer a coisa certa, mas ninguém faz. Então nós vamos começar o programa com ela, a estreia dela. Seja bem-vinda, Raquel Furtado. Olá, bom dia a todos os ouvintes do show da Sônia Monte. O meu nome é Raquel Furtado, eu sou médica nutróloga e também sou coach. E a partir dessa semana eu estarei aqui com vocês todas as semanas para falar sobre nutrologia, sobre alimentação e vida saudável. E eu também vou falar sobre comportamento, como que na prática nós podemos mudar os nossos comportamentos para conseguir ter uma vida de fato mais saudável. Então, para estrear aqui a minha participação no programa, eu hoje decidi falar para vocês sobre rótulos, porque muitas pessoas têm essa dificuldade, embora elas sejam orientadas pelos médicos, pelos nutricionistas, sobre como elas devem interagir com os rótulos dos alimentos. Muitas vezes isso parece muito difícil, não é verdade? Até porque os rótulos eles não são produzidos de uma maneira que seja fácil para a compreensão do consumidor final, né? Que geralmente é uma pessoa leiga que realmente não tem aquela obrigação de entender todos aqueles nomes bem complexos e aquelas quantidades. Então, gente, hoje eu vou explicar de uma maneira muito simples, fácil, que qualquer pessoa, a partir de agora, vai conseguir entender muito melhor o que de fato importa nos rótulos dos alimentos. Vamos lá? Então, se você quiser, pega aí uma canetinha, um papel para anotar e acompanhar comigo. Mas vai ser bem simples, ok? Então, eu vou usar aqui de exemplo um produto fictício, tá? E vamos falar de um pão integral, por exemplo, de chia, né? Que a chia tá na moda, as pessoas ouvem falar muito bem da chia, que é um alimento funcional. Então, você ouve isso em algum lugar e aí sai de casa, vai comprar um pão integral com chia agora. E logo na parte da embalagem, assim na frente, tem lá bem grande escrito pão integral de chia. E você pega e leva para casa. A partir de hoje, antes de comprar esse pão, por exemplo, você vai olhar a parte de trás da embalagem, ok? E, na verdade, eu nem recomendo que você olhe muito para a tabelinha nutricional, né? Aquela tabela nutricional, porque ela geralmente é bem complexa e você precisaria de informações que, se você for uma pessoa leiga, você não vai conseguir interpretar. Então, você vai pular para aquela parte abaixo, geralmente fica abaixo da tabela nutricional, em que estão listados os ingredientes, tá bom? Então, nesse produto fictício que eu estou usando aqui, o pão de chia, vão estar escritos lá numa ordem. Então, por exemplo, vai vir escrito farinha de trigo, depois água, depois ovos e por aí segue a lista. E lá por último está escrito assim, chia. O que isso está dizendo pra gente? Essa ordem não é aleatória, não é uma ordem alfabética. Essa é uma ordem da
quantidade de cada ingrediente nesse pão. Então, se o primeiro ingrediente listado é a farinha de trigo, isso significa que o que mais tem naquele pão é a farinha de trigo. E se o que vem em segundo está escrito água, significa que água é o segundo ingrediente mais presente nesse pão. E assim sucessivamente. Então, se a chia está listada por último, significa, pessoal, que quase não tem chia naquele pão, que na verdade a chia é o que menos tem naquele pão, embora seja ela que dê o nome do produto. Então, você vai lá para comprar aquele pão e fica achando que está comendo bastante chia, que é a que tem as fibras, o ômega 3, e na verdade você está se enchendo de farinha branca, que é realmente um alimento inflamatório, muito relacionado ao ganho de peso, ok? Então a gente precisa atentar para isso, olhar a ordem dos alimentos. Outra coisa que vocês vão encontrar muito, infelizmente, escrito nessa listagem de ingredientes é a gordura vegetal hidrogenada. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que a gordura trans. E o negócio, assim, eu não posso deixar de usar essa palavra. É tão sujo, é tão desonesto com o consumidor, que na tabelinha, muitas vezes vai estar escrito gordura trans 0, mas eles colocam gordura vegetal hidrogenada. Então, como é que na tabela está 0, se ela está listada na parte dos ingredientes, tá? E a gordura vegetal hidrogenada, ela é extremamente maléfica para a nossa saúde, mas ela continua sendo usada porque ela aumenta a durabilidade dos produtos, ela evita que eles estraguem rapidamente. Então, além disso, vocês vão encontrar aqueles nomes esquisitos que as pessoas não sabem o que significa, com muitas siglas, com nomes estranhos, como espessantes, conservantes, flavorizantes. Tudo isso são aditivos químicos para aumentar a durabilidade do produto no mercado, para que ele não estrague rapidamente, mas que são muito ruins para a nossa saúde. Então dá para viver sem produto industrializado? Olha, eu não vou dizer que não, mas seria uma vida muito mais difícil, muito mais complexa. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com eles, olhar bem o rótulo dos alimentos, para entender a sua composição, o que tem a mais, o que tem de mais, o que tem de menos, e a partir daí fazer escolhas bem mais saudáveis, bem mais inteligentes para a nossa saúde. Se vocês quiserem ter mais informações sobre saúde, vocês podem acompanhar o meu blog. O endereço é www.rachelfurtado.com.br, ok? rachelfurtado.com.br, e também a minha fanpage no Facebook, que se chama Novamente, tudo junto, ok? Então me procurem lá eu estou inclusive dando mais conteúdos a respeito disso, podem tirar dúvidas, podem enviar mensagens. Eu fico por aqui, eu volto na semana que vem com mais informações sobre saúde. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Luan. Pode falar. Oi, pode falar. Você entendeu aí? Posso falar com ela? Pode falar, Vilma. Pode falar. Olha, bom dia a todos os ouvintes, bom dia pessoal da rádio, bom dia a todos. Hoje é um dia sagrado, muito sagrado, hoje é quinta-feira santa, então nós estamos falando sobre a espiritualidade, é o nome da poesia, a espiritualidade. É uma mensagem, né? Envolvente, invólucro, carismático, sabe o perfume de delírio, Cristo, eterna redenção, Cristo, luz de suplicação. Ainda há o irmão que disse não. Ainda há o irmão que diz não. Quem é? Quem será? Quem foi? Quem foi esse irmão ao dizer não? Política, interesse próprio, poder. Quem dizia não a Cristo?
sempre a opressão, a mesma tão condenada, a mesma reprimida e massacrada, que até hoje atormenta a humanidade. Por quê? Porque queremos conhecer a verdade sobre você. Porque temos sede de desvendar tão sagrado mistério. Jesus Cristo, por que Cristo? Por que sofrer? Passadas descalças pela terra, vestes brancas, humildade personificada. Por que você não diz nada e não diz não? Por que emudeceu? Eu posso falar com você, Cristo. Espiritualidade branca, semblante, deslumbrante, invólucro transparente, eterna semente da vida. Você, Cristo. Oi, Vilminha, acabou, né? Então é isso, gente. Oi. Solta aqui. Então é isso, né, Vilma Santos? A sua mensagem de hoje foi essa, né? Tá bom. Então tá, gente. Então é isso, a homenagem de Vilminha Santos, quer dizer, falando hoje sobre a Semana Santa, né? Agora vamos ouvir o Dr. Gilberto falando de catarata. Tá bom, Vilma. Boa tarde, doutor Gilberto. Queria que o senhor falasse ao nosso público sobre a catarata. Caros rádio-ouvintes, boa tarde. Estou aqui à disposição da entrevistadora e dos prezados ouvintes para algumas respostas de algumas perguntas. Elas nos fizeram uma pergunta sobre catarata. Todos nós temos dentro do olho uma lente transparente, de onde vem o nome cristalino, transparente. Com a idade, com trauma ocular, com algumas alterações metabólicas e determinadas doenças, tipo diabetes, etc., provoca opacificação desta lente, vai mudando de cor, deixa de ser transparente, vai pegando uma cor opaca ou amarelada. A esta alteração do cristalino, que deixa de ser transparente e passa a ser opaco, dificultando a passagem dos raios luminosos para impressionar a retina, nós chamamos de catarata. Não é aquela carninha que o povo sempre diz, estou formando uma carninha no olho, é uma catarata. Aquilo chama pterígio. Carninha no olho é igual pterígio. O nosso tema de hoje será a lente dentro de cada olho nosso, a lente transparente, que ela muda com determinadas coisas para uma cor opaca. Com isso dificulta a visão, com isso dificulta a passagem de raios luminosos. Seria mais ou menos você pegar uma esponja de aço e passar num silicone transparente, ele fica opaco. À medida que você passa mais esponja de aço, mais opaco. Então você não vê do outro lado da rua, na janela, porque você opacificou aquele vidraça, aquele silicone, etc. Então, a situação de passar de transparente para opaco, para dificultar os raios luminosos, a essa situação nós chamamos de opacificação do cristalino, também chamada popularmente de catarata. Sim, doutor Gilberto. No caso, todas as pessoas vão ter catarata, porque eu tenho até uma amiga que ela com 40 anos já teve catarata. Isso é normal? Essa opacificação do cristalino, ela pode começar desde o nascimento. A mãe contraiu rubéola no 3º mês da gravidez, esse cristalino opacifica e a criança já nasce com uma catarata congênita. Poxa, mas foi premiado, né? Foi premiado. Ao nascer, já nasceu com catarata. Aí tem as suas técnicas, os seus acompanhamentos para a sua evolução. Então, isso é catarata congênita. Uma outra catarata que pode acontecer nos atletas, nos briguentos, nos
que gosta de arruaça, etc., os traumas oculares, ou os desprecavidos, os traumas oculares. Esta lente, sofrendo qualquer golpe, ela muda também, ela deixa de ser transparente e pode ser opaca. Deixo bem claro, para que isso ocorra, tem que atingir a sua estrutura. Vai pensar, qualquer murro no olho pode opacificar? Não. Ela tem que ser atingida, ela tem que se mexer com a estrutura dela para ela deixar de ser transparente e ficar opaca. Então isso pode acontecer com 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, etc. Com o passar da idade, algumas alterações metabólicas, alguns traumas pode opacificar essa lente. Então, alterações causais. E terceiro, o mais comum, é que nós temos um envelhecimento. Você pode observar que algumas estruturas vão mudando com o passar da idade. O rosto vai pegando umas ruguinhas, o cabelo vai passando geralmente para a cor branca, pode ser loiro, pode ser negro e tal, etc., e vai passando para a cor branca. Então isso é próprio da idade. Vai começando a vir as artroses, as coisas, vai acontecendo com a idade. A catarata, quase todo mundo, se viver bastante anos, terá catarata. É um dos 4 C do homem, ou seja, a catarata. E com o passar da idade, você vai fazendo catarata. Tem pessoas que demoram um pouco mais, mas quase todo mundo vai para esse destino final, fazer a cirurgia para retirada do cristalino e botar uma lente natural, artificial, tá? A pergunta seria... Um minutinho. A pergunta seria essa, no caso da catarata, o único tratamento seria a cirurgia? Observação. A opacificação do cristalino, ele pode ser retirado através de técnica cirúrgica e ser colocado em seu lugar. O mais comum é implantar uma lente dentro do olho. É como se fosse a compra de um carro. Quanto mais evoluído for o carro, quanto mais acessórios tiver o carro, melhor é o seu resultado. A lente para implantar dentro do olho tem desde a mais simples até uma lente bifocal, uma lente com determinadas proteção de radiação e etc. Mas a conclusão geral é retirar uma lente dentro do olho e colocar uma lente artificial. Isso vai desde uma mais simples técnica até a mais sofisticada. A tendência geral é de todo mundo fazer a sua cirurgia e ter um resultado excelente. Cada dia melhora-se os materiais, cada dia logra-se de mais êxito durante a operação de catarata. Pode ser feita através do governo, pode ser feita através de planos de saúde, pode ser feita particular. Isso aí são o paciente que escolhe, o paciente que determina o seu destino. E no caso da saúde pública, o senhor teria algum lugar para indicar, para as pessoas poderiam procurar? O SUS, há campanhas, há mutirões, e cada hospital público, quer seja do SUS, Santas Casas, prefeituras, Estado, hospitais federais, institutos que tenha a parte de oftalmologia, sendo inerentes ao governo federal, estadual e municipal, realizam isso. Seria muito difícil eu dizer locais. Eu trabalho no hospital público, mas não vou citar, porque senão dá um fluxo enorme naquele lugar e eu passo a ser culpado por isso. Eu só sei que hoje em dia a tendência é assim. Explico fácil e vou repetir bem pausadamente, porque a nova regra aqui no Rio de Janeiro é assim. A pessoa portadora de catarata vai a um posto de saúde e vai à saúde da família. Isso em órgão público. Lá ele recebe um encaminhamento para um sistema de regulação,
chamado CISREG. E o CISREG distribui este paciente para a sua confirmação da catarata, para seus exames pré-operatórios, para a sua cirurgia e para seu acompanhamento pós-operatório. As prefeituras, em geral, têm um sistema de mutirão, que cada cidade tem o seu, que faz também pelo SUS. Outra forma de um indivíduo operar é valer-se do seu plano de saúde, que lhe dá direito à sua cirurgia. Todo plano de saúde que tenha credenciamento para oftalmologia tem os seus hospitais credenciados, os consultórios particulares credenciados, as clínicas credenciadas. O indivíduo procura o seu plano de saúde. E há também os consultórios que o indivíduo pode fazer, que o paciente poderá fazer a seu critério, escolhendo seu médico, e faz também a cirurgia particular. Ambas são revestidas de um sucesso muito grande, cada dia a tecnologia melhora e nada melhor do que ouvir o seu médico. Uma das coisas difíceis que a gente encontra é o indivíduo que fica ouvindo palpite de leigo. Esse negócio é complicado, minha prima operou, ficou cega, minha prima operou, não deu certo. Não, você escolhe um médico, você confia, quer seja no órgão público, plano de saúde ou particular, confie em seu médico, é o melhor remédio. E peça a ele para te preparar e fazer o seu ato operatório. E serás feliz. Com certeza, né? Será feliz. Doutor Gilberto, só para terminar, que é uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, eu vou operar, um fala assim, que a lente tem que ser importada, que a lente pode ser nacional, que não sei. Isso faz alguma diferença? Todas as lentes que vão ser implantadas nos olhos têm que ser passadas por um sistema de vigilância sanitária, de uma aprovação e tal. Conforme citei exemplos anteriores, nós temos os carros mais simples, os carros médios, os carros mais luxuosos, os carros com melhor desempenho, os carros com maior celeridade, com mais desempenho e tudo. Então, as lentes nacionais são aprovadas, as lentes importadas são aprovadas e cada médico tem o seu sistema de aparelhagem, o seu sistema de aptidão para com determinada lente, e digo que as lentes são ótimas. Agora, existem algumas mais sofisticadas e existem algumas que o cirurgião está mais acostumado com aquele tipo de lente, com resultados e etc. Então, aí ele é um direito do médico escolher o material que ele vai trabalhar. Então, é só isso que eu relato. É isso aí, doutor Gilberto. Obrigada, tá? Gente, aí o pessoal aqui estava pedindo o telefone do doutor Gilberto. O doutor Gilberto, ele praticamente não tem consultório, ele trabalha na rede pública, tá? Então, depois a gente vê como é que faz, né? Vocês podem, porque hoje, na verdade, para você ter acesso a ele, você tem que ir na clínica da família, como ele explicou, né? Para eles encaminharem lá para a unidade dele, que é o XREG. E o XREG, às vezes, não é assim, porque geralmente você vai no espaço, às vezes eles vão encaminhar para aquele que tem conexão com a sua unidade, né? Então, aí fica difícil de poder dar esse contato do Dr. Gilberto, né? Olha, vamos voltar aqui à questão do emprego, que todo mundo está gostando, que eu estou dando essa semana. Temos mais vagas. Lembrando que amanhã o site vai ser atualizado, porque ele é atualizado terças e sextas, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem vaga vamos dizer assim, do estado do Rio de Janeiro todo. Eu vou deter aqui mais a nossa capital, a parte serrana também, né? Alguma coisinha aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Para deficientes, são 25 para comerciante varejista, 25 para operador de caixa, 25 para padeiro, 20 para faxineiro e 21 de repositor de mercadorias. Tem outras vagas, tá? Estou citando aqui as principais. Na capital também tem 2.073 chances, né?
oferecendo 351 vagas para camareira de hotel. Gente, isso está em alta, vocês já perceberam? Toda semana tem camareira de hotel. Aproveita. 244 para atendente de lanchonete, 150 de atendente balconista, 118 de operador de caixa, 100 para atendente de padaria, 90 de caixa de supermercado e 89 de atendente de lojas e mercado, tá? Na região metropolitana, oferece 100 oportunidades para motorista de carro de passeio. Viu? Ainda tem essa vaga, vocês têm que aproveitar. E vou citar também aqui a região serrana, tá? São 11 vagas, 5 para vigilante. E no médio do Vale do Paraíba são 13 chances também para vigilante, tá? Entre elas estão 3 técnicos de manutenção também para o Vale Paraíba, e de manutenção e elétrica, 3 para analista de suporte computacional, entre outras, tá? No Noroeste Fluminense existe 5 vagas de promotor de vendas e uma de técnico de alimentos. E eu já falei para vocês, né? O que vocês podem estar acessando? Mais emprego.mte, já falei, M de Maria, T de Tatu, E de Eco, que a gente fala, é uma linguagem de elefante, tá? maisemprego.mte.gov.br. Ou então vocês podem comparecer ali no CETRAB, que fica na Rua São José. Então é isso. Se você está procurando emprego, não custa tentar pelo menos essa vaga, ou então você se inscreve lá, tendo uma oportunidade, com certeza você vai conseguir. Eu sei que está difícil para todo mundo, né, gente? Mas tem que aproveitar. A gente tem que pelo menos tentar concorrer às vagas que tem no mercado, não é mesmo? Então é importante vocês atentarem para isso, né? E vou falar um pouquinho aqui, que a gente já sabe dessa parte aí de turismo, né? Nós vamos estar fazendo um passeio dia 10, que é um passeio aqui pertinho da gente, saindo da Marina da Glória. Vai ser domingo, o passeio de 10 a mais ou menos 12h30. A gente vai fazer o passeio de barco pelo Corsário Carioca, pela Baía de Guanabara. E com os nossos personagens da nossa história, contando nossa história. Nós vamos estar também, o nosso guia é o Milton Teixeira. E o que acontece? Nós vamos estar na presença de Vilé Gagnon, de Anchieta, Estácio de Chá, até falei chá, Estácio de Sá. E também, eu já falei Padre Anchieta e Vilé Gagnon. Isso aí para contar a nossa história, muitas emoções. Dentro do barco também é servido frutas e sucos. Então, quem quiser, entra em contato aqui com a gente, tá? Ou então, showdasoniamonte@gmail.com, e vocês podem fazer esse passeio. Quem quiser, entra em contato, porque a gente vai ser já dia 10 de abril, é um domingo, que é um dia fácil, que muita gente não trabalha mesmo. Tem gente que trabalha, mas a maioria não trabalha. Então, vocês podem estar fazendo esse passeio com a gente, né? E lembrar, quem quiser fazer o curso também de guia de turismo, que já falei aqui para vocês, que é uma oportunidade única, que é uma maneira também de você entrar no mercado de trabalho de uma outra forma, né? Além de você pode ser contratado por empresas, mas você também, além de entrar assim, você vai poder criar o seu público, fazer os seus passeios. E é bem legal, gente, porque a gente acaba fazendo amizade com muitas pessoas, e passeando, e se divertindo. Lógico que não podemos esquecer que tem o nosso trabalho, que o trabalho de guia, as pessoas às vezes pensam que é fácil, mas não é não, tá? Porque a pessoa vai trabalhar, aí chega na hora, tem as responsabilidades, tem que tomar conta de todo mundo, tem que fazer os relatórios, você tem que, até para montar um passeio, você tem que saber como é que você vai montar esse roteiro, tudo direitinho. Então é muito importante que vocês tenham, além disso, que guia é uma profissão regulamentada, então vocês podem fazendo o curso, porque assim que vocês fazem o curso, vocês vão receber a carteira, mesmo que ela ainda não fique disponível, vocês vão poder estar com com o próprio protocolo, você consegue trabalhar, tá? Que é importante. Então, eu vou deixar o contato aqui da ProTour. A ProTour, que é a Escola Técnica de Turismo, ela fica na Rua Buenos Aires, número 2, na sala 206. Vocês podem procurar a Ana Cristina, falar com ela, tá? E o telefone de lá, para você, anota todo mundo, 2233-5575. 2233
5575, ok? Aproveita essa oportunidade porque é muito bom. É uma profissão que você vai ter pro resto da vida. Você pode estar velhinho aí, como eu já falei para vocês várias vezes. Eu conheço guia de 90 anos que mora em São Pedro da Aldeia e ele continua guiando. Entendeu? Não vai fazer diferença. É só a pessoa poder estar disposta e estar com saúde. E ele tem um públicozinho dele, onde vai todo mundo. Então é isso, gente. Vamos pro intervalo. Curta a melhor programação do rádio. Rio. Todo mundo ouve. Rio. Já voltei. Eu disse saudade de você. Debaixo do meu cobertor. As melhores músicas passam por aqui. Yeah. The best of the bar starts now. Rio. Oi, eu, Leide Labonde, também estou aqui. 98,7. Em frequência livre, despertando seu dia com muita música, diversão, informação, entrevista, debate, prêmios, dicas, sua participação em tempo integral. Frequência livre, não perca. Rio. Fique ligado. Ué, Camila, eu não tô conseguindo ouvir a rádio comunitária aqui do bairro. Ih, Lucas, tá sabendo não, é? Ela foi tirada do ar. Parece que uma emissora comercial entrou com uma ação na justiça, dizendo que o pessoal da rádio tá invadindo o espaço deles. A lei que rege a radiodifusão brasileira é de 1962. Por isso, muitas mudanças e transformações existentes nesse campo, não áreas do país, acaba sendo um dos mais prejudicados. Fique ligado, a mudança na lei de comunicação brasileira é urgente e afeta diretamente a sua vida. Fique ligado. Não marque bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Alô, amigos, quem fala aqui é Luiz Murilo Tobias. Eu quero convidá-los para ouvir o Baú da Funjó, aqui na 98,7 FM. É um programa com arte, muito entretenimento. Sintonize, porque o baú é meu, o baú é seu, o baú é nosso, aqui. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. Já pensou se eu fizesse a narração da final da Copa do Mundo assim? Brasil cruza para o lateral, Robinho dribla. Ronaldo entra na grande área, dribla David Beckham. Já pensou se eu não conseguisse narrar um gol? Pois é, com a vida da gente é a mesma coisa. Quem está tossido com catarro há mais de 3 semanas tem que procurar um posto de saúde. Pode ser tuberculose. A tuberculose, quando tratada corretamente, deixa de ser uma doença perigosa. Tuberculose tem cura e o remédio é de graça. Tá vendo? Não tem motivo para você perder lances importantes, nem no jogo, nem na vida. Vai lá e marque um gol de saúde. Rio. Não mude. Continue. Rio. Já mais músicas. Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Rio. 98,7. Botafogo, o glorioso. Fala, galera! Meu irmão, o Chelsea é o Botafogo da Europa. Já dizia minha avó, quem tem tem medo. Não tem discussão, craque é o Riasco. Márcio Araújo não é jogador de futebol, ele é bombeiro hidráulico. O Bangu é o 4º maior clube do Rio de Janeiro. Tá gravando? Pode falar? Que tal um toque feminino? Cara, eu acho que nem tem muito pra falar do Vasco, de verdade. Esse é o time Futibia, revelação do rádio brasileiro, que com muita habilidade passa pela segunda, entra em campo na terça, dá um chapéu na quarta, vai fazer invade aérea na quinta. Yeah! Rio. 98,7. É isso aí, gente. Agora, né, nós vamos falar
Olha, gente, esse homem conta tanta história aqui. E ele conta história, ó, história que a gente nem ouviu falar, porque ele vai contar. Isso é uma tradição também, né? Então, Macedo, Griot tá aqui para falar. Vamos começar, né, falando, Macedo. O que é Griot? Bom, a palavra griot é a corruptela de uma outra palavra que se pronuncia griot. É uma palavra que os franceses cunharam durante a colonização em África, que significa criado, garoto de recados, o que denota bem o olhar do colonizador, que via aquela pessoa que ia de aldeia em aldeia levando informação e que conhecia a genealogia, conhecia todas as coisas que eram importantes para aquela sociedade. Eles olhavam como um mero garoto de recados. Mas na diáspora africana que se deu para a América, o termo migrou junto com a nossa cultura e foi adotado tanto nos Estados Unidos, na América Central aqui, o termo griot. Inclusive, para alguns que têm mais de 30, 40 anos, o filme Raízes, né, que tem um personagem com T, aquela história foi passada para o autor por um griot afro-americano. E aí o griot é hoje esse depositário desse conhecimento que é passado pela via da tradição oral de geração para geração, né? E conhecimento esse que é de importância para a consolidação da identidade do grupo social onde o griot interage. Com certeza. Agora eu queria que você falasse, né, um pouquinho, que você está com um projeto maravilhoso, né? Falando desse projeto, que esse projeto vai acontecer o ano todo. O projeto é uma ação minha com a Dani De Vito e o Haroldo Costa, que é o curador do projeto, que é o nosso diretor, né? Vem dirigindo esse trabalho. E ele nasce de uma necessidade muito, muito grande de afirmação dessa cidadania do subúrbio, né? Dessa cidadania dos bairros que acaba sendo os tecidos que compõem, né? O mosaico que compõe essa identidade do Rio de Janeiro. Todavia, na medida em que a cidade vem passando por grandes transformações, primeiro foi com o ciclo dos grandes eventos, agora com toda essa repaginação da cidade, né? Com aspectos como do Museu do Amanhã e a própria revitalização do Cais do Porto, todo esse conjunto de obras, a cidade está se repaginando. Mas uma outra mudança está acontecendo concomitantemente a isso, que é o empoderamento desse indivíduo, desse carioca, que é, na verdade, né, que esses espaços do subúrbio do Rio que são o berço, que são o lugar aonde as coisas realmente nascem, aonde nascem os modismos, aonde a história se desenrola, porque o agente da história é o cidadão, né? Então a história se desenrola ali e o projeto tem esse olhar de trazer à tona essa importância, né, das especificidades de cada bairro na composição do todo que é a cidade. Como é o caso da importância da Pavuna, da importância histórica da Pavuna, né? Do que acontece com o papel histórico que Irajá desempenha na história do Rio de Janeiro e além de Madureira, entre muitos outros. Quando a gente vai se debruçar, é surpreendente. Cada bairro parece uma grande história, um grande filme, com personagens e acontecimentos que deixam a gente assim embevecidos. Acaba criando uma aura de encantamento, porque a vida moderna ela é muito pasteurizada, né? As cores das coisas da vida parece que ficam meio desbotadas. E quando a gente vê tanta vida, tanta cor acontecendo, imaginar que Madureira nasce do litígio entre um boiadeiro que arrendou aquelas terras e a viúva, dona da fazenda, e olha a briga que deu e o amor que ele tinha pelo lugar, o fez lutar até o fim e ganhar. E ganhando, e a terra ali, ele continuou ali e aquilo ganhou o nome de Madureira, né? E inclusive, até vou fazer uma notícia aqui, né? Que a gente já tem falado sempre, né? Que tem a Vida Feliz, que é Revirando o Baú. Não sei se você conhece esse projeto da Ieda Tomé. É que elas estão se encontrando toda sexta-feira, de 2 às 16, né? Quer dizer, de 2 às 4.
para reescrever a história é de Guaratiba que ela fala, né? É a ilha de Guaratiba, e agora tá o difícil acesso lá, né? É verdade, né? Tá muito difícil lá, que queimaram lá, pegou fogo, queimaram, sei lá o negócio do BRT. E é interessante que a ilha de Guaratiba, aquele espaço ali, tem uma história muito interessante, né? Que nasce depois do inglês que ganha as terras de Dom Pedro ali, William, né? E que era William de Guaratiba. Então, e acabou ficou a ilha de Guaratiba. Tem muito disso no Rio de Janeiro. E aí acontece a Avenida Gaspar de Lemos, número 12 Fundos, tá? Então, é uma coisa interessante que ela está querendo resgatar com as pessoas que conheceram o bairro naquela época. Você vai ser primordial aí, de saber muita história. Quer fazer uma pergunta para ele? Faz, Alex. Bom dia. Eu gostaria de saber, se é possível, por que esse nome Cascadura? Eu sempre tenho essa minha dúvida. Toda vez que eu passo em Cascadura, eu fico pensando, por que esse nome Cascadura? Olha, existem duas vertentes para o nome do lugar, né? Uma vertente fala de um nome de um gringo, né? Que desenvolveu alguma coisa ali no âmbito da história, né? Tal, interagiu ali e o nome resulta do nome dele. Outra resulta da maneira grotesca como um nobre titular das terras lidava com as pessoas ali, que era casca grossa, e ficou Cascadura o nome do lugar. Mudaram, em vez de ficar casca grossa, ficou Cascadura. Por exemplo, a Praça Seca, na verdade, o Visconde de Asseca destinou o espaço ali, um largo, para a convivência comum das pessoas ali, né? Passavam muitos tropeiros naquele caminho, vindo de Guaratiba mesmo, daquelas regiões, trazendo produtos, né? E então ali ficou um espaço de convivência. Com o tempo, aquilo passou a se chamar Largo do Asseca, porque foi o Visconde de Asseca que cedeu. E foi passando o Largo do Asseca, com a urbanização, constituiu a praça. Mas aí o lago já não era mais Lago do Asseca, era Lago da Seca, Praça Seca ficou. Agora você tem uma agenda aqui grande. Essa agenda, você vai, em cada lugar que você vai contando a história do lugar, mas todo do seu jeito, né? Foi bom, muito apropriada a sua pergunta, pelo seguinte: a história dos bairros do Rio de Janeiro, ela está na internet. Né? Mas exatamente como foi? Ela está lá na internet, né? O trabalho que a gente faz, a gente coloca a história do Rio de Janeiro, mas a gente busca dar uma tridimensionalidade a essa história, na medida em que a gente vai colocando fatos correlatos que contribuíram para a configuração da história. Por exemplo, quando eu contei a história da Pavuna, eu coloquei que, quando da construção da Dutra, a Dutra ela é duplicada em São Paulo até Guarulhos e do Rio da Baixada até o centro. Aí eu coloco para os estudantes o seguinte: olha, o governo duplicou a Dutra para que pudesse escoar melhor produção e a força de trabalho dessa grande massa urbana, para ir mais rápido para o trabalho e assim não atrasar a produção, para que a região fosse um ambiente atrativo para as empresas empregadoras, né? Por que eu coloco isso? Porque senão fica aquela coisa parecendo que foi feita por uma simples benesse. Não, tudo é fruto de muita racionalidade, né? Por exemplo, quando eu coloco que por exemplo, a região eu vou fazer agora em dia 31, Vista Alegre. Vista Alegre é um bairro que começa em 1950. Todavia, a história daquele lugar já vem antes, porque era parte de Irajá. Até ela se formar o que ela é hoje. Foi parte e Vista Alegre desempenhou um papel muito importante no conjunto ali. Por quê? Porque quando Dom Pedro determina o incentivo da plantação do café, porque houve a crise da cana com o ouro de Minas, né? Aquela região ali, em vez de mergulhar na produção do café, já estava produzindo laranja, hortaliças, etc., né? Ovo, leite. E então, Irajá, com toda aquela região, inclusive Vista Alegre, ficou produzindo
essa linha do mercado que quando lá pro sertão do Rio de Janeiro, chamado sertão da Guanabara, se investiu na cana, né, na cana de açúcar, depois no café. Por que isso? Então acabou que a região acaba sendo a região que alimenta o Rio durante um bom tempo, porque as hortaliças, os legumes, tudo vinham daquela região ali. E a Ceasa não está ali porque alguém olhou, acordou de manhã e falou assim, não, é porque há uma história de produção hortaliça na região, havia toda uma cultura de levar já para ali, para ir buscar dali, e aí aquilo ali resulta na Ceasa ali, né? Então, esses fatos que acontecem e que são os verdadeiros causadores da ação histórica, a gente busca colocar de uma forma simples, animada, encantada, para que a criança tenha uma visão racional, né? Para que o estudante, o jovem, tenha uma visão racional da história, que ele mesmo protagoniza, que eu coloco no espetáculo, que todos ali estão vivendo. O espetáculo é um rito de passagem, aonde muitos vão passar por ali e se tornarem contadores da história do seu lugar, e os que não quiserem contar a história vão fazer parte da história que vai ser contada. Então não tem por onde correr. Deixa de ser romântico para ser mais racional, no caso. Não sei se deixa de ser romântico, porque já é romantismo você querer despertar nas pessoas também, o senso de cidadania, né? Mas obedece a um princípio que você deve ser inocente como a pomba, mas cauteloso como a serpente. Você está vendo o fato histórico, mas tem que entender o fato histórico, como ele acontece. É um desdobramento da racionalidade. Exato. Porque, só para terminar... Não precisa terminar, não. Para concluir esse raciocínio, as pessoas costumam dizer que a luta pela abolição no Brasil, né? Que luta essa que a gente considera que está em curso ainda, certamente, né? Essa luta, ela ganha um passo na assinatura da Lei Áurea com a ação efetiva de homens nobres, etc. Tal. Na verdade, essa luta pela libertação, ela é uma luta do povo que estava oprimido e que, de tanto fazer força, foi ganhando aliados e foi crescendo e permanece até hoje, né? E se não fosse dessa forma, nunca teria essa pressão de fazer valer, né? Mas a escola ensina de uma forma tão superficial que dá margem àquelas coisas de que, não, a princesa Isabel assinou, porque ela gostava do Zé do Patrocínio, aí cria todo um enredo. Podia até gostar. De novela de TV. Mas não era. Não impede dela ter que fazer o que tinha que ser feito. Mas essas considerações que são de composição de caráter, vamos dizer assim, são de caráter individuais e são questões subjetivas, elas acabam por ofuscar a grande participação da massa que resistiu e resiste até hoje na construção da sua cidadania, né? Aí o projeto, ele tem esse foco, ele vai passar por 4 arenas e 4 planos culturais. E o objetivo é despertar nesse estudante, nesse jovem dos bairros, né, o interesse e o amor pelo que o bairro é e pelo que ele está se tornando naquele bairro. Agora, então fala, né? Como não, assim, porque tem a Zona Oeste é muito rica nessas questões aí por conta da passagem de Dom Pedro e tal, para ir para Petrópolis e etc. E Realengo também há controvérsia com relação à história de Realengo, né? Porque na verdade Realengo começou do Barata, né, da rua do governo para fora. Hoje o centro de Realengo é mais importante, porém começou do Barata para fora, né? Aquilo era um engenho, né? E era um engenho da família real. E esse deslocamento que a história começa num centro geográfico e depois acaba num outro, as pessoas esquecem o original, isso aconteceu também com Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu era perto a velha Iguaçu era perto de um porto chamado até Machambomba, né? E depois, com a estrada de ferro, foi deslocado para perto onde é a Nova Iguaçu, né? Essas coisas, esses fenômenos são naturais, acontecem, são por força. Aí que diz, por que foi deslocado o eixo de Realengo? Por conta da estrada de ferro, né? Quer dizer, interesses comerciais, políticos e econômicos se sobrepuseram à questão histórica e cultural e mudou o eixo porque precisa estar perto de onde o dinheiro está correndo, né? Isso é bom porque isso tira um pouco da inocência que a gente tem ao olhar a história, né? Aqui a gente tem, você já fez, né, a Pavuna,
Agora, depois vai ser... Você tem esse cronograma com você? Vai ser Vista Alegre, vai ser dia 31 aonde? Na Lona João Bosco, né? Isso. É. Depois, Madureira. Aí que você fala, abordando a ocupação indígena ao conjunto habitacional que ensinou o Rio viver melhor. Isso, exatamente. Que desde da ocupação indígena até a proposta do conjunto habitacional que resultou no bairro, né? Tá lá até visível, hoje, né? É visível a busca em Vista Alegre pela questão da qualidade de vida. Inclusive, quando surgiu o primeiro condomínio com 400 casas, em volta do condomínio não tinha escola, não tinha supermercado, não tinha nada. Tinha era fazenda, sítio, produzindo leite, hortaliça, fruta. Então, parece que era um conjunto habitacional desenvolvimentista plantado no meio do paraíso. Realmente. E isso também foi interessante, porque dali foram surgindo, né? Outros lugares e começaram a fazer a mesma coisa. É verdade. Tudo tem um início. Alguém faz, outro copia. Não, uma outra coisa. Mas é bom, né? Copiar coisas que deram certo, né? Não, às vezes o conceito, olha só, o conceito de bem e o mal, a gente vê essa objetividade, a dubiedade dele, isso eu sempre falo. Porque é o seguinte, Vista Alegre, Guadalupe, várias partes no Irajá, foram espaços onde se construíram muitos conjuntos habitacionais. O início do boom. A Zona Oeste também tem muito, mas o boom começou na zona ali, né, nessa região. O que acontece? Isso é fruto de uma economia que estava saindo do pós-Segunda Guerra, precisando se afirmar, precisando concentrar trabalhadores num determinado espaço para facilitar a dinâmica da produção. Então, a gente percebe o seguinte, que a guerra, que é uma coisa ruim, força um povo, um coletivo, uma nação, a se rearranjar e a buscar novos caminhos da política de habitação, né? Então, isso aconteceu, muito dessa história que se desenrola na rua da gente, sem a gente saber, é desdobramento de coisas, de brigas que os caras foram arrumar lá na Conchinchina por questão de sempre de muito dinheiro, muito petróleo, muita coisa, e acaba se desdobrando. O lugar que a gente mora vai virar uma fábrica, a gente tem que mudar dali, comprar os terrenos, vender tudo, o governo vai tomar, aí você já vai para um conjunto, e, né, é o IAPTEC, é isso e aquilo. O que aconteceu, cara? O pessoal do Caju. Pois é, exatamente. Depois aqui você vai para Madureira. Você tem as datas aí não, né? Eu tô até olhando aqui, eu tenho eu tenho aqui anotado. Vem, né? Porque aí vai convidando o pessoal que tá ouvindo, que aqui a gente tem pessoal de todos os lugares aqui, né? Pessoal ouve. Vista Alegre agora vai ser dia 31, né? De março. Dia 1º Madureira. Na Lona João Bosco. Dia 1º Madureira vai ser na Arena Fernando Torres. Isso. Aonde é essa arena? No fim do Parque Madureira. No fim do Parque Madureira? Isso. Você sempre às 14 horas. 14 horas. E Guadalupe, você sabe, será na Fazenda Boa Esperança, gente. Olha que legal. Só não sei a data. Tem. Madureira, dia 1º, na Arena Fernando Torres, no final de Madureira. Do parque. Em Guadalupe. Daqui. Bom, em Guadalupe, João Bosco em Vista Alegre, né? Arena Fernando Torres Madureira. Dia 1º de abril. Dia 7. Não é mentira, não. Não. Muito pelo contrário. Não, porque eu tô falando isso que a gente tá falando de tradições. É verdade. Em Guadalupe vai ser? Em Guadalupe vai ser no dia 7 de abril. 7 de abril, na Fazenda Boa Esperança. Na Lona Terra. Aqui tá. O tema será Fazenda, tá certo. A Fazenda Boa Esperança, a fazenda que originou ali, né? E vai ser aonde? Vai ser na Lona Terra, em Guadalupe, Rua Marcos de Macedo, sem número. E na Pedra de Guaratiba? Pedra de Guaratiba vai ser no dia 14 de abril. Aí já vai contar dos nossos índios tupinambás. Exato. Né? E Santa Cruz? Dia 28 de abril. Dia 28 de abril. Aí Tupi Guaranis. Aonde é? Vai ser na Lona Sandra de Sá, na Praça do Lote 219. Todos os lugares que tiver lona será na lona? Não exatamente. Não, vão ser em 4 lonas e 4 arenas. E depois Santa Cruz vem a Praça Jacarepaguá, Seca. que vai ser na Praça Seca, exatamente. Aí a Praça Seca no Centro Cultural Professora Adila Silva, Rua Barão,
1180, na E Praça que Seca dia? mesmo. Vai ser no dia 5 de maio, quinta-feira. 5 de maio. Depois vem a Penha. É que a gente fecha na Penha, no dia Acabou. 19 de maio, na Arena de Cro. De Cló. Isso. Bem, isso aí já pelo menos para esse semestre, daí depois você vem aqui e conta do outro semestre. Né? Nós estamos, na verdade, na expectativa de conseguir ampliar para o segundo semestre, né? Virão as Olimpíadas, eleições. Vamos ver como as coisas se desenrolam. O objetivo é ampliar, porque contar. Até tem sido fascinante contar a história dos bairros do Rio, mas a gente constata também que é uma demanda reprimida muito grande, né? Tanto que na primeira manifestação na Pavuna, as professoras, porque cada lona que a gente vai, né? Cada arena, cada bairro, tem a contação da história, mas tem músicas próprias que eu faço para aquele, né? Então tem, como contemplando a coisa do público-alvo, tem sempre um rap em cima da história, uma música um pouco mais regionalizada em cima da questão da história do lugar. E as professoras pediram, né, a nossa produção, a cópia das letras, das músicas para trabalhar em sala de aula. As crianças saíram cantando os refrões, né? Então essa interação foi muito interessante. Mas a gente percebe que é uma demanda reprimida, porque você chegar diante de um público, né, um público-alvo, uma que ouviu contar a história de uma outra forma. Né? De uma outra forma, né? E que na verdade aquilo se torna oficial sem ser oficial. E não acontece. A história da cidade do Rio de Janeiro não é contada na escola. Mas eu estou dizendo assim, a história do Rio de Janeiro, mas muitas coisas que fizeram parte da história do Rio de Janeiro é uma história geral. Né? É verdade. E aí, como até você falou da assinatura da Lei Áurea, eles contam de uma forma. Então a pessoa que está ali, ela vai achar que aquilo é oficial, porque foi aquilo que ela aprendeu na escola. Ela não consegue ter olhos para... Então, e os historiadores, e essa história do Griot que vai de anos e anos e vai contando, porque até tem pessoas que viveram a época, que é o objetivo do Griot, vai trazendo para gerações, né? Eles viveram, então eles podem. Aí você vai falar assim, não, era o ponto de vista dele. Não era o que aconteceu com ele. Ele conta o que aconteceu com ele na época, né? Exato. Inclusive, eu vou colocar aqui uma bomba. Uma bomba não, vai explodir não pode explodir. A gente está com medo de coisa que explode. Todos os ouvintes do programa correrem na internet e procurar. No dia 20 de novembro de 1889, né, o movimento da República, que era na verdade uma vingança contra a monarquia por conta da perda da mão de obra gratuita, né, foi esse o fato, né? Aí é que a tridimensionalidade. Que ele foi traído, Exato, né? Por conta da abolição, houve uma revolta da elite cafeira republicana, e eles que promoveram a República. No dia 15 de novembro, de manhã, numa sessão da Câmara do Rio, José do Patrocínio proclamou a República. Se antecipou e proclamou a República. E saiu com uma horda de pessoas, foi até a casa de Deodoro, convidou Deodoro para se juntar ao movimento. O Marechal Deodoro disse que não poderia ir, não estava bem, que na época estava com problemas pulmonares mesmo, né? Dizem que era uma enfisema. Mas disse que apoiava o movimento. Aí saíram inocentemente, foram na caminhada. Quando foi de tarde, alguns oficiais foram lá e pegaram Deodoro para proclamar a República de fato, que tinha sido proclamada pelo Negão de Manhã. Já imaginou, gente? Você já imaginou? 88, a abolição. 89, o Negão proclama a República e acaba sendo naturalmente um candidato. E hoje a história seria outra, né? Pois é, né? Mas tô falando, quem viveu pode contar. Agora, quem não viveu, né? Aí tem aquela coisa, acredite se quiser, porque contam de outra forma, aí você vai falar assim, quem que eu vou acreditar? Né? Apesar de que a pesquisa nos ajuda a ter uma ideia natural do processo, né? Mas tem muita coisa hoje que a gente encontra em termos de internet, você sabe disso? Sim. Que não condiz, né? Mas aí o que acontece? Você tem cada um escreve o que quer. Você tem, em termos de internet, você tem que tomar o cuidado do seguinte, você pega um site e dá uma referência de informação, né? Aí você vai procurar nos livros a confirmação dessa informação. Porque o livro é diferente. A confirmação dessa informação. E aí também é fascinante, porque a gente vê coisas que passam
ao largo. Muito, muito simples, gente. É só você chegar na faculdade que você vê que a história foi contada completamente diferente. Você dá um sentimento assim, poxa, fui enganado até o ensino médio, né? Então, quer dizer, e os livros estão lá contando, mas eles não deixam a informação chegar. Até porque, veja bem, já imaginou se nós tivéssemos... Ninguém pode pensar, Você já né? imaginou se nós tivéssemos a prática no Rio de Janeiro, desde os anos 60... ir para as comunidades, para as escolas públicas, dizerem assim, olha, crianças, vocês são capazes, se vocês agirem juntos e organizados, vocês vão conseguir as coisas. Mas a gente, desde antes dos anos 60 no Brasil, a gente sempre diz assim, olha, você consegue, se você quiser, você vai estudar, você vai conseguir, mas sempre isolando você do seu coletivo, porque senão o coletivo fica forte. Entendeu? E aí, pra que contar a história assim pra todo mundo, né? Pois é. A gente vai pro intervalo e já volta já. Pegando o gancho dessa questão, depois do intervalo, a gente entra nessa questão aí da formação acadêmica e ensino médio, enfim, tem uma questão aí. Bom, então vamos ao intervalo. Não deixe água acumular, faça sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. Para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar, a dengue pode matar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar, a dengue pode pegar. Não esqueça a caixa d'água ou tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Rio 98,7. Quentão da Pop, o melhor do forró e do sertanejo. Acordando você às 6, aqui. Rio. Todo mundo ouve. Oi, aqui é o Frejá. Você sabia que após a reciclagem, uma garrafa PET pode se transformar em uma bolsa super maneira? Separe o lixo de forma correta. Assim você economiza recursos naturais e preserva o meio ambiente. É um hábito simples que gera renda e garante a sobrevivência de muitos brasileiros. O Brasil perde muito dinheiro não reciclando. Lixo também é riqueza. Colabore. Jogue plástico, metal e vidro no lixo seco. Restos de alimento devem ser separados como lixo úmido. Acesse o site separeolixo.com e saiba mais. Separe o lixo e acerte na lata. Não marque bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rio. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. Comunitária é aqui. Rio. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Rio. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô
sou filho da Dona Araci, sou filho do samba. Mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Rio 98,7. O negócio tá bom aqui, viu? O homem é contador de história mesmo. Ele conta, mas não é história, é história, né? Porque, né, o pessoal assim, né? Aquela história com I. H-I, história. Tá? Então, agora a gente vai, já que a gente tá falando um pouco disso, né? Nós vamos com o Fernando Fratani, né? Que é o nosso homem aqui das plantas. E que também tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Porque ele mantém as propriedades das plantas, uma coisa que sempre se usaram no passado, que é uma tradição, e que no passado o pessoal pensava que era bruxaria, que era isso, mas o que acontece hoje, até cientificamente está comprovado que tem as suas propriedades, né? Vamos lá. Bom dia, Sônia Monte, e aos ouvintes do seu programa e a sua equipe de trabalho. Depois de um pouco distante, né? A gente volta aí agora, Sônia, para participar do seu programa toda semana. Você desculpa aí. Eu vou falar um pouco hoje sobre uma planta que é muito comum, né? Chamada boldo. Só destacando que existe um boldo que as pessoas chamam de figatio, alumã, que é um arbusto que pode ir até 3, 5 metros de altura, folhas grandes. Não é muito suculenta não, mas é um tipo de boldo. Tem um rasteirinho, né? Umas folhas boldinho, umas folhas bem rasteirinhas também. E tem o boldo chileno, que é importante a gente dizer, que na verdade alguns chamam do Chile, diferente desse chileno que eu falei ainda há pouco, que dá aqui no Brasil. Esse boldo do Chile, ele tem o nome científico de Pneumus boldus e ele é o que a gente compra na loja de produtos naturais. Ele é importado, ele é do Chile. Ele não é nativo no Brasil. O que a gente tem aqui, que a gente chama de chileno, de folha grande, né, cresce, dá em lugar quente, enfim. Mas esse outro não. Esse outro vem do Chile, é importado, folha pequenininha, durinha. É exatamente o que a gente compra na loja de produtos naturais. É esse boldo. E tem o peludinho, né, que chama o tapete de Oxalá, chama boldo comum, boldo brasileiro. Esse peludinho, né? Esse boldo suculento que as pessoas socam, botam água e bebem para má digestão. Uma coisa importante, tá, Sônia, é a questão do uso do boldo. Então, boldo não é uma planta para a gente prevenir alguma coisa. Então, a criança está lá com asma, eu posso tomar um chá de capim-limão para prevenir isso. Mas o boldo não. O boldo eu só posso usar precisando dele. Então, quem tem hábito de mastigar folha de boldo todo dia tem que trocar de hábito, né? Porque o boldo não provoca, mas ele agrava um problema de vista em quem tem. Mas isso se usar sem precisar. Então, se eu comer alguma coisa e não me fez bem, eu posso socar umas folhinhas de boldo, boto água e bebo, sem nenhum efeito para minha visão negativo. Tá? Agora, beber sem precisar, como algumas pessoas têm hábito de mastigar folha, se tiver um problema de vista, né, evita. Agora, aquele boldo rasteirinho que eu falei, que é o boldinho, esse é bom evitar o uso interno dele, tá certo? O uso interno é bom evitar, porque ele agrava a visão, independente de estar precisando ou não do boldo. Agora, já esse que eu falei que compra loja de produtos naturais, que é o boldo do Chile. O chileno, que é um arbusto que cresce muito aqui, que chamam de alumã. Ou o boldo comum nosso, peludinho, esse que cresce. Esse eu posso usar de forma mais tranquila, mas como eu disse, só precisando. E o rasteirinho, nem precisando. Só uso externo. Aí as pessoas podem me perguntar, mas como é que eu uso o boldo externamente? Bem, é o melhor cicatrizante que eu conheço. Por que a gente tem que divulgar e ensinar essas coisas do boldo? Porque o boldo, quando a gente não tem, o vizinho tem. Se o vizinho não quiser dar, a gente pega pelo muro, né? Então, quer dizer, o boldo a gente não planta, joga um galho e ele pega. Então, o boldo, qualquer vaso você planta em casa, qualquer saquinho de planta, você pode ter um boldo, né? Então, tem que divulgar essa forma do uso dele externo, que é como cicatrizante. O melhor cicatrizante que tem. Ele para um sangramento, ele é hemostático, para a gente ter uma ideia, né? Ou seja, o boldo, você cortou alguma coisa, você espreme o boldo ali, segura as folhinhas ali
daqui a pouco estanca o sangue. Teve uma vez que uma vizinha bateu uma coisa no nariz dela, eu peguei o sumo de boldo, soquei, espremi assim dentro do nariz dela, deixei ali 2, 3 minutos, quando ela voltou não pingou uma gota de sangue, né? Então ele para a hemorragia, altamente cicatrizante, corte, ferida, qualquer coisa. E outra coisa boa do boldo, é para garganta. Então eu que dou muita aula, né, Sônia? A gente fala muito, aquela coisa toda. Eu pego as folhas de boldo, soco, boto um pouco de sal grosso com água morna. Tem pessoas que botam vinagre, limão, não tem mel, não tem problema. Mas eu boto só boldo, sal grosso e água quente. Espero ela mornar, coo aquilo ali, né? Soco o boldo, boto com sal grosso, água quente num copo, espero mornar, coo e vou pro banheiro gargarejo. No dia seguinte minha voz está ótima, tranquilidade absoluta, qualquer infecção de garganta, garganta fechada, a gente faz um gargarejo com boldo de sal grosso, não precisa tomar remédio nenhum, que daqui a pouco ele começa a soltar aquelas placas de secreção, abre a garganta, a pessoa começa a comer, a criança começa a comer, enfim, um grande remédio. Então, fica essa dica importante, só usar o boldo precisando, né? Evitar porque ele agrava a visão, ter um hábito de mastigar todo dia, um grande cicatrizante hemorrágico e um grande remédio para a garganta. Tá bom, Sônia? Um grande abraço para você, a sua equipe aí maravilhosa aí, né? E desejar boa Páscoa, né? Uma grande Páscoa para todos nós, que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão, né? Esse momento de reflexão sobre a morte de Jesus, sobre o seu desencarne, né? E quem sabe, né, Sônia? A cada ano a gente comemorando a Páscoa, não é? Quem sabe a gente, daqui a pouco, Jesus, a gente deixa de comemorar o seu desencarne e comemora o seu nascimento definitivamente no coração de toda a nossa humanidade. Que Jesus te abençoe, todos os seus ouvintes, que Jesus também te abençoe nessa Páscoa. Um grande abraço e quinta-feira que vem nós estamos juntos de novo. Tá? Que Jesus nos abençoe. Obrigada e abençoe todos, né? Esse é um dos feriados, vamos dizer assim, mais importantes que a gente tem, né? Porque tem o Natal e tem a Semana Santa, né? Agora, eu vou chamar ele já, né? Griot, mas não é Macedo. O nome dele é outro, mas aí já é Macedo Griot, porque já incorporou. Agora, aí tá falando de planta, você tem uma história boa dessa aí. E verídica. Exato. Eu, inclusive, essa questão da medicina natural, que é uma herança indígena, uma herança africana, acredito que muito também disso os europeus trouxeram da sua vivência, né, continental para cá. Essa medicina natural ela é muito presente na história do Rio de Janeiro. Inclusive, em alguns dos bairros, a gente vai acabar abordando essa contribuição, porque a história toda do Griot no meu bairro é contada sob a ótica da presença indígena, europeia e africana na configuração da história do bairro. Mas tem uma particularidade que não faz parte do Griot do meu bairro, porque o Catete não está incluso no projeto nessa primeira edição. Mas vai estar. Mas eu estarei no Encontro Nacional de Contadores de História em 19 de abril no Paraná, em Ponta Grossa, e lá eu vou contar uma história chamada Sociedade Secreta dos Tambores Bantus, que eu já fiz em algumas universidades aqui no Rio, tive por último agora no Centro Cultural Mr. Watkins, em Mesquita, e lá eu contei essa história. E essa história tem um capítulo chamado Quarto Secreto do Palácio do Catete. Conta aqui o presidente Venceslau Braz, que tomou posse em 1914 e governou justamente durante o tempo da Primeira Guerra Mundial, desenvolveu uma ferida na perna. E na Sociedade Secreta dos Tambores Bantus era uma ordem, uma sociedade secreta de informações constituída por ex-escravos, livres e negros escravos, que tinham acesso a informações na Casa de Poderosos do Rio. Por fim, nesse capítulo, o bispo, que é um personagem verídico, o bispo realmente existiu no Palácio do Catete, foi motorista e policial, ele é pensado dessa veridicidade para fazer a liga com a ficção. Ele acaba sendo supostamente o último herdeiro da sociedade secreta ali no Palácio do Catete. E o presidente Venceslau Braz, com esse ferimento na perna, ele já tinha buscado médicos no Brasil e não conseguiu curar, buscou consultoria de médicos internacionais, não conseguiu curar, chegou a ficar um mês de licença da presidência por causa dessa ferida da perna, ou seja, quase morrendo, né? E seria uma vergonha para o Brasil, em plena Primeira Guerra Mundial, o Brasil, que não estava na guerra, perdeu seu presidente por causa de uma pereba.
Né? Ia ser ridículo. Bom, o bispo, então, disse pro presidente que ele conhecia uma moça na Praça 11 que ajudava muitas pessoas com problemas parecidos com o dele. O nome dessa moça era Tia Seata. O nome dela mesmo era Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Seata. Ela pegava a culinária africana, adaptava pro gosto carioca, ia pra 7 de setembro, vendia liquitudes, comia acarajé, bolo de milho, entre tantas outras iguarias. E ela fez nome com isso. Ela, inclusive, produzia outros tabuleiros e alugava para que outras mulheres negras também, com roupas alugadas também por ela, de baiana, pudessem ir vender seus quitutes. A figura da baiana do acarajé se deve à história de Tia Seata aqui no Rio de Janeiro. Aliás, a própria presença da baiana da escola de samba, que só caracteriza a escola de samba, a da baiana. É em homenagem a Tia Seata, o papel que ela desempenhou, né? Esse protagonismo feminino que marcou a história do Rio de Janeiro de tal maneira, né, que ela é igual Horus. Lógico, guardada devido às proporções, né? Horus 3000 a.C. foi tão importante que até hoje a gente, para saber o tempo, pergunta que horas tem, onde está Horus no céu, né? Então, Tia Seata é essa coisa. Falou de Baiana Acarajé, por causa de Tia Seata. Falou de escola de samba, Tia Seata está metida nessa história também. Então, o primeiro samba gravado, Tia Seata supostamente podia estar na composição. Ai, mas você estava contando a história. E ela então, o bispo disse para os presidentes, eles arrumaram um jeito lá, acredito até secretamente, porque recebeu uma mulher negra, sacerdotisa do Candomblé no Palácio do Catete, deve ter uma repercussão complicada, né? Ele maçom, conservador, advogado, rico, então receberam ela lá e alguns historiadores dizem que ela recebeu um santo, outros dizem que não, mas o fato é que ela colocou algumas ervas no pé do presidente e curou o pé do presidente. De tal maneira que o presidente disse para ela, a senhora pode me pedir o que quiser. Ela disse, eu não preciso de nada não. Fato é que o meu marido já trabalha no governo, né? Se ele puder trabalhar num lugar em que ele puder dar um pouco mais de tempo em casa para me ajudar, que ele me ajuda muito, eu tenho mais de 16 filhos, então isso pode ser importante. Então o presidente mandou que se colocasse o marido de Tia Seata na chefatura de polícia, né? E aí, tempo depois, surge o primeiro samba que nasceu na casa de Tia Seata, diz assim, o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Agora, que poder de articulação tinha essa sociedade secreta de informações, né? Pois é, né? Nossa. E tem mais história aí pelo caminho, mas agora nós vamos ouvir a dica da Márcia Lira. Falar sobre churrasqueiras e espaços gourmet. Gente, a churrasqueira é um lugar que integra a família. É um lugar que serve, além de você poder cozinhar, é um lugar que também serve para você estar junto com a sua família, é um lugar que fica perto de uma área externa, normalmente uma piscina ou mesmo um chuveiro. Então, a churrasqueira é um lugar que tem a churrasqueira de tijolo e muitas vezes você também pode colocar um forno a lenha, que fica lindíssimo, super gostoso. Junto disso, você pode colocar também uma mesa, dependendo do tamanho do seu espaço, é claro. Você pode colocar uma mesa com várias cadeiras ou só uma bancada, que também fica bem legal. Assim, a gente sempre tem que ter um certo cuidado com a cor que a gente vai pintar a parede. De preferência, você dê a preferência para uma cor mais forte. Uma cor que eu acho que dá uma pegada bem legal com o tijolo, com aquele tijolinho cru, né, da churrasqueira. É você colocar assim, ou um terracota, ou uma cor assim meio tipo um café com leite. Ele fica lindo. Você pode decorar com quadros, não é? Você pode colocar tipo assim, alguns enfeites e plantas. Ele fica muito lindo. E na parte ali da própria, assim, da bancada, às vezes você pode optar por um granito, até porque é mais fácil de limpar, né? Assim, você tem que ter cuidado com o piso, de preferência um piso frio. Por que o piso frio? Porque você muitas vezes está perto de uma área de lazer, que é uma piscina, do seu chuveiro, ou mesmo assim, de um campinho de futebol, de um lugar de uma salinha de jogos. Então é bem legal isso, né? E assim, a churrasqueira ainda tem a oportunidade, se você fizer também assim, com uma pegada assim de espaço gourmet, você pode colocar um fogãozinho, entendeu? E ali você cozinhar para as pessoas da tua família que você gosta.
Gente, é realmente assim, é um privilégio para quem pode usufruir de uma churrasqueira e pode estar junto com a família, tá certo? Então fica a dica. E para quem quiser, assim, me mandar um e-mail, por favor, mande um e-mail para a Sônia Monte, que eu respondo a vocês, tá? Beijo e bom dia a todos. Olha, hoje nós vamos falar agora com a Lídia, né, que é a relação homem-mulher. É aniversário dela, gente. Quero mandar um beijo bem gostoso e a gente vai botar essa entrevista que a gente já fez em tempo, né? Mas é sempre bom saber, porque a mulher hoje em dia, ela parece que não tem nada para fazer, né? E ainda arruma mais coisa, né? Então tem que saber dividir isso, senão ela vai ficar completamente estressada. Como já conversamos aqui com o Dr. Carlos César, né? As mulheres hoje estão infartando. Por que motivo? Porque elas não conseguem dar conta de tudo que são cobrados dela. Então ela tem que saber dividir isso. Eu sempre falo, é difícil essa coisa, né? Mas vamos lá. Lídia, a gente fala muito hoje do relacionamento homem-mulher, né? Então as mulheres se queixam muito dos homens, mas a culpa não é das mulheres? Não são elas que educam os homens? Isso é interessante, porque o que você está falando é o que eu chamo de modelo de repetição. De alguma forma, a mulher reclama, né? Porque sofre na pele muitas questões que são dessa relação homem-mulher, de repetição de uma história que elas já viram do pai e da mãe delas, e quando elas estão no lugar da educadora, elas repetem esse mesmo modelo. De que jeito isso acontece? Muitas vezes isso não é percebido, né, Sônia? A gente acaba fazendo um modelo de repetição, não porque a gente percebe, mas é porque é um mecanismo inconsciente. Então, é culpa da mulher? Na verdade, não é culpa da mulher, mas aí a gente volta num lugar. Se eu sei qual é o meu lugar, se eu primeiro consigo pensar o que eu dou conta, qual é o meu papel, qual é a minha função, eu não vou pegar menos. Se eu tenho 50% da história e eu não pego 80%, esses 50% alguém vai ter que pegar. Qual é a questão? Muitas vezes a mulher pega o percentual que não é dela para ela gerenciar e cuidar. E ela acaba sobrecarregada, não dando conta e aceitando esse percentual do outro que deixa solto. Vamos fingir, do marido, né? Porque a gente fala que está tudo muito moderno, tudo mudou, mas a gente sabe que muitas das situações ainda estão muito iguais. Né? A mulher é muito cobrada em muitas funções e acaba absorvendo, achando que dando conta. O que ela faz? 50% me pertence, eu mulher. 50% pertence a você, homem. Se eu pego os 80% seu, eu estou pegando o que não é meu. Quem vai ter que gerenciar sou eu. Se eu peguei, eu não deixei para você. Então, qual é uma questão importante? O que eu tenho que pensar? Por que eu estou pegando um percentual que não é meu e que não me pertence? Porque eu tenho que dar conta? Não. Se eu deixo isso no limbo, se eu jogo isso no universo, se eu jogo isso no ar, se eu devolvo e não pego, esse buraco vai ter que ser preenchido. Automaticamente fica mais leve para mim. A questão, isso é um aprendizado. Eu entender qual é o meu lugar, qual é a minha função e qual é o meu quadradinho. Eu não posso tirar o meu pé do quadradinho para botar no outro. Se eu botar no outro, eu estou invadindo do outro, mas eu também, na verdade, estou pegando do outro para mim. Então, se eu não pego, eu não estou sobrecarregada. Na relação homem-mulher, os percentuais desequilibram muito porque a mulher acaba absorvendo. Se ela ficar com 50% dela e o homem ficar com 50%, a gente já diminui muita zona de atrito. E não necessariamente eu devolvo para o meu parceiro, para o meu companheiro, para o meu namorado, para o meu marido, na briga. Eu posso devolver de um jeito inteligente. Não dizem que a mulher é ardilosa? Está na hora de usar. Eu posso devolver de um jeito elegante, sem atrito, simplesmente não pegando. Se eu não pego, vai ficar no ar. Se ficar no ar e tiver falta, ele vai ser resolvido e preenchido e não necessariamente na guerra. Pode ser de um jeito mais suave. Então, não pegue o que não é seu, fica com o seu percentual, que não vai ser sempre equilibrado 50 e 50, às vezes 52, 5. A questão não é a pequena diferença, a questão é quando eu pego o percentual de 80% para segurar e deixo o outro só com 20%. Esse eu acho que é o tal do compartimento de cada um. Não me pertence, eu não pego, deixa no ar. No ar alguém vai pegar. E aí as funções ficam mais equilibradas. Porque você vê, né? A mulher, ela continua fazendo todas as tarefas de casa. Ela pode ter uma assistente, mas ela que tem que administrar e ela que tem que resolver. Se falta aquela pessoa, ela tem que fazer.
né, a educação dos filhos. Ainda existe esse diferencial entre educar homem e mulher. Quando você tem uma filha mulher, você educa de uma forma, quando tem um homem, educa de outra forma. Isso. E não é isso que causa o problema mais tarde, lá na frente? Porque eu sempre penso assim, eu sempre falei, não é uma questão de sexo, é uma questão de sobrevivência. Então, acho que o homem tem que saber lavar, passar, arrumar, cozinhar, administrar. Por quê? Porque é para a vida dele. Isso não é só uma questão de casa, né? Mas, realmente, sempre as mulheres falam, os homens não fazem nada, só elas que fazem. Então, isso se enquadra no que você falou? Eu acho que a questão do percentual está exatamente nisso. Por quê? Se eu seguro meus 50% e eu deixo os outros 50%, isso vai valer para filho também. Porque eu sou mãe, eu tenho meus 50% que é a minha representação da minha função. E quais são os 50% da representação do filho? Ele não tem nenhuma? Ele tem que ter. Se eu pego a dele, o que eu estou fazendo? É exatamente isso que você falou. Eu não estou ajudando a transformar essa relação para quando ele estiver lá na frente e ele tiver que dar conta, ele conseguir. Então, não é que seja uma culpa, não é que seja uma falha, mas, na verdade, é a gente tentar entender que a gente só pode caminhar no pezinho que nos compete, que a gente representa. E isso serve para qualquer relação. A de mãe com filho, a de mãe com o marido, a de mãe executiva com seu patrão. A origem da mulher é absorver tudo, ela vem dessa origem mais, vamos dizer assim, mais cuidadora e que cuida de tudo para não deixar a falta aparecer, faz sentido. Mas a gente também está vivendo um mundo contemporâneo, que já não dá mais para ter 150 funções. Antes a gente tinha 2, agora a gente tem 150. Então a gente também tem que transformar esse lugar. E não só isso, como estava colocando, né? Que as pessoas, elas são indivíduos. Então elas têm que se virar sozinhas. Elas não têm que depender do outro para nada. Lógico que ela sempre vai precisar, às vezes, de uma ajuda. Mas elas têm que caminhar sozinhas, né? Na verdade, você está falando de um conceito que é super importante, né, no cérebro, que se chama autonomia. Você começa a adquirir a independência lá pequenininho. Depois, você transforma essa independência em autonomia. O que é autonomia? É o saber fazer, o saber criar soluções criativas, o saber sair das zebras. E isso é adquirido no processo de crescimento. Isso, a mulher, o homem, o filho homem, a filha mulher, eles têm que adquirir essa autonomia. E não é só para o homem, não é só para a mulher. É para o ser humano, para o indivíduo, exatamente o que você falou. Então, se o pessoal começar a pensar nisso, vai melhorar muito mais a sua qualidade de vida, né? Muito mais a qualidade de vida, porque, na verdade, você vai aprender a pensar. Se você descobre que você pode, você descobre que você pode fazer. Então, automaticamente, o conceito de autonomia está instalado. Então, as soluções criativas, elas aparecem com mais facilidade, sem tanto custo e tanto exercício e esforço, entendeu? Então é isso, já aprenderam, né? Agora vamos ver se a gente consegue colocar em prática, né, Lídia? É verdade, é outra questão. Esse também é um exercício, né? Que pode ter idas e vindas. A gente não precisa andar em linha reta, não existe isso. Mas a gente vai lá, sobe um pouquinho, repensa, volta um pouquinho para trás, anda para frente. Esse é o processo de construção. Obrigada. Curta a melhor programação do rádio. Rio. Todo mundo ouve. Rio. Já voltei. Eu disse saudade de você. Debaixo do meu cobertor. As melhores músicas passam por aqui. The best of the bar starts now. Rio. Oi, eu, Leide Labonde, também estou aqui. 98,7. Em frequência livre, despertando seu dia com muita música, diversão, informação, entrevista, debate, prêmios, dicas, sua participação em tempo integral. Frequência livre, não perca. Rio. Fique ligado. Ué, Camila, eu não tô conseguindo ouvir a rádio comunitária aqui do bairro. Ih, Lucas, tá sabendo não, Ela foi tirada do ar.
Parece que uma emissora comercial entrou com uma ação na justiça, dizendo que o pessoal da rádio estava invadindo o espaço deles. A lei que rege a radiodifusão brasileira é de 1962. Por isso, muitas mudanças e transformações existentes nesse campo, não áreas do país, acaba sendo um dos mais prejudicados. Fique ligado, a mudança na lei de comunicação brasileira é urgente e afeta diretamente a sua vida. Fique ligado. Não marque bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Já pensou se eu fizesse a narração da final da Copa do Mundo assim? Mazinho cruza para o lateral, Robinho dribla. Ronaldo entra na grande área, dribla David Beckham. Já pensou se eu não conseguisse narrar um gol? Pois é, com a vida da gente é a mesma coisa. Quem está torcido com catarro há mais de 3 semanas tem que procurar um posto de saúde. Pode ser tuberculose. A tuberculose, quando tratada corretamente, deixa de ser uma doença perigosa. Tuberculose tem cura e o remédio é de graça. Tá vendo? Não tem motivo para você perder lances importantes, nem no jogo, nem na vida. Vai lá e marque um gol de saúde. Rio. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Rio 98,7. Oi, sou Sônia Monte e estou aqui na Pop Rio 98,7 com o show da Sônia Monte. Tô esperando vocês todas terças e quintas às 10 da manhã. Rio. Gente, então agora a gente vai saber o que a gente vai fazer no final de semana, um filme bom pra assistir, né? Eu acho que deve ter filme bom pra assistir, né, Leonardo? Olá, Sônia. Olá, amigos. Pessoal que gosta de filme. Então, estamos juntos aqui. Eu trago hoje o seguinte: Autorretrato de uma Filha Obediente. É um drama, produção romena, dirigido por Ana Lungu. Conta a história de uma moça que sonha em ter um cachorro que ela não conseguia ter. Aí ela sonha em ter um cachorro e seu prazer é se relacionar com um homem casado que ela está apaixonada. Bom, tá aí. Autorretrato de uma Filha Obediente. Outro filme tem tudo para ser um filmaço: Conspiração e Poder. É um drama, é uma biografia, dirigido por James Vanderbilt. Traz no elenco dessa produção americana Kate Blanchett e Robert Redford. São 2 nomes, não precisa dizer nada, que pessoal aí de peso no elenco. Conta a história de 2 jornalistas da CBS que descobre que o presidente George W. Bush foi um dos muitos jovens que usou contatos para não ir combater no Vietnã. É a história interessante e está aqui, então, a proposta de assistir Conspiração e Poder. O outro filme é Desajustados, uma coprodução Islândia e Dinamarca. É um drama dirigido por Dagur Keri. Conta a vida de um homem de pouco mais de 40 anos que mora com a mãe numa pacata cidade e ele não quer entrar na vida adulta. Bom, até que um dia ele encontra uma mulher que tem uma menina de 8 anos e aí a vida dele começa a mudar. Então vale aí a pena tentar descobrir esse filme como é Desajustados, a vida desse homem.
Agora, fechando, aí aqui eu tenho que... Eu até vou ficar de pé aqui para falar. O clássico esperado há 3 anos. Batman versus Super-Homem. A origem da justiça. Bom, o Batman versus Superman, para quem gosta de falar em inglês, tá aí, então. Dirigido por Zack Snyder, é ação o tempo todo e, claro, muita fantasia. Pura fantasia. Com Ben Affleck e Henry Cavill. Olha, eu nem preciso entrar em detalhes. O caso é o seguinte, pega agora, já reserva a tua entrada, vai pro cinema mais tarde, porque a fila deve ficar comprida. Senta, porque isso é filme! Batman vs Superman. Sônia, um beijo pra você, beijo gente toda aí. Fico por aqui, até a próxima semana. Fui pro cinema, é claro. Ah, me leva, hein, Leonardo? Eu quero assistir todos esses filmes aí, hein? Aproveitar agora, né, essa semana, o pessoal vai ter um feriado esticado, né, porque hoje já é ponto facultativo, amanhã, né, e também tem a coisa que o pessoal que é religioso também, né, cumprir todo esse ritual, né, é isso. Mas, vamos lá, queria que você falasse agora pra gente aqui, né, porque a gente fala assim, contador de história, mas não é só um contador de história, porque você, na verdade, um contador de história pode ser interpretado de várias maneiras, né, ele pegar uma história, que é uma história que eu digo assim, né, ele lê um livro, alguma coisa, e ele vai lá, interpreta. Mas você não faz isso, você conta a história mesmo. Não, e veja bem, no lugar de contar... Porque você conta a história de uma maneira peculiar, né? Sua. E para que as pessoas também entendam o que aconteceu com a gente até a gente chegar aqui hoje. E também, né, para entreter as pessoas, porque senão fica chato, né? E também tem uma coisa também, o griot, se as pessoas forem procurar as definições, os textos da internet que falam do griot, vão ver que ele é também um provocador. O griot, ele não tem a obrigação de dar aula sobre um tema, ele tem a obrigação de provocar para que as pessoas procurem ali. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava contando a história da Pavuna, e vou repetir isso em Vista Alegre, vou dizer o seguinte, no começo, eu já começo dizendo o seguinte, que a história do homem começa em África, o homem sai de África, e tem 2 teorias para ele chegar à América. Uma pelo Estreito de Bering e a outra da navegação, que vai parar nessa estátua aqui que dizem que é dos fenícios, da Pedra da Gávea. Então, quer dizer, a própria dinâmica do deslocamento do Homo sapiens de África acaba vindo parar numa estátua que a gente tem em pleno Rio de Janeiro. Olha só como a história se liga, né? Mas eu digo também que uma vez consolidado aqui o poder dos portugueses, a primeira coisa que eles fizeram foi criar uma lei de cotas. Foi a capitanias hereditárias. Ali o Grilo está provocando, né? Porque hoje existe toda uma discussão na questão de cotas que vai incidir nessa população com que eu estou falando, que são os estudantes do Rio de Janeiro. Pô, bem, você sabe que já existiam cotas, que existem cotas, né? Tal, cotas ali não. Por que eu falo isso? Porque eu tenho que ter uma função de provocador. O professor ensina na escola, né? O livro consolida. As pessoas têm que saber pensar, né? Porque o que acontece? As informações você vai ter várias. Agora você tem que parar, refletir e tirar a sua conclusão, né? Porque vai ter gente que fala, fulano fez isso, o outro vai falar, não, ele não fez não, quem fez foi fulano. E aí, você tem que pelo menos pesquisar, saber, procurar, para você poder ter a sua conclusão e também descobrir o que era certo, pelo menos, né? Outro aspecto também, quando eu estava falando da história da Pavuna, e isso vai se repetir na história de Vista Alegre, um aspecto que a produção de cana estava num boom aqui no Rio de Janeiro. Com o advento da descoberta da intensificação do comércio de pedras preciosas de ouro, essa economia se desloca para Minas Gerais. O imperador Dom Pedro II, para fortalecer e não deixar que esse colapso prejudicasse mais a economia daqui da região, emitiu um decreto fortalecendo a produção de café. Aí eu falo para as crianças assim, olha só que interessante, né? Então tinha um engenho, né? Plantava cana, moía cana, fazia cachaça, melado, rapadura, tinha as máquinas para aquilo, todo mundo sabia fazer aquilo. Aí, de repente, vamos agora plantar café. Aí teve que mudar toda essa tecnologia. Aí eu pergunto para as crianças, quem aprendeu essa tecnologia e mudou estruturalmente a economia da cana-de-açúcar para o café na região? Foi esse africano, esse escravo,
que era tão inteligente, capaz de mudar de uma cultura para outra. Tem países que morrem de fome se acabar com aquela cultura, quem não sabe fazer outra coisa. Esse africano veio para cá, não. Segurou a onda da economia, mudando. E quando mudou de novo, é até hoje. A cada plano econômico que muda, são esses trabalhadores, esse homem brasileiro, que é o herói do sucesso das coisas que acontecem aqui. Eu coloco isso porque para a criança refletir que uma coisa que aconteceu ali no bairro dela, né, exigiu mudanças e fez parte da história e gerou praticamente heróis anônimos. Heróis anônimos não é o trabalhador, não é toda pessoa que busca contribuir para o bem-estar da sua coletividade, né? Que interage de forma harmônica com a sociedade. São heróis anônimos, são pessoas que abrem mão muitas das vezes de vantagens pessoais para que todo mundo fique bem. Então, esse conceito eu também coloco quando eu estou contando que em muitos espaços na cultura africana, a criança é estimulada a aprender para ajudar a voltar na aldeia. Então, da mesma forma, eles estão ali aprendendo a história do lugar, para eles voltarem para o lugar, valorizar e fazer o lugar crescer mais ainda, com gente que sabe preservar a história dali. Exatamente. Por isso. Agora me fala uma coisa. Você, quando vai fazer isso, você já falou que você conta também umas músicas que você produz para interagir, né? Eu queria saber o contrário, como é que é a reação das pessoas? Com relação a reação das pessoas. Olha, quando você está lá contando. Qual o público que você trabalha? A faixa etária? Obrigado por você ter feito essa pergunta. Isso me ajuda muito a vender o meu peixe. Eu trabalho com todas as idades. Né? Um griot tem que trabalhar com todas as idades. Quando você faz nesse... A contação de história... No caso da Pavuna, eu conto lá para todas as idades, mas o público que tem ido são os estudantes, porque há uma interação das lonas e arenas culturais com as escolas do entorno. E as arenas e lonas culturais é parte da política pública do governo municipal de formação de plateia. Então... né? Mas, por exemplo, a Sociedade Secreta dos Tambores Bantus, eu fiz essa contação na Universidade Rural à noite, só para adultos, universitários, etc. Na Feoduc também, no IFRJ. Né? Então, se procurar no YouTube Macedo Griot, eu estou lá contando história de africanidade para crianças do CA, do primeiro ano, mas eu também estou no Museu Odeg Bomi contando história de africanidade para o pessoal que está fazendo mestrado. Então, eu faço contação para todas as idades. E uma característica que eu acho que me ajuda é que, ainda que, como foi o caso, tem um vídeo no YouTube, no Museu Odeg Bomi, que eu estava fazendo uma contação, metade do público para cá eram 30 estudantes do ensino médio, metade para cá era tudo estudante de pós-graduação, e eu contando a mesma história. Né? Tal. E aí foi interessante, porque quando terminou, a menina veio, seu Griot, você pode dar um autógrafo, fazer uma foto. Então, tanto quem um segmento, né, um target, como se diz no marketing, quanto o outro, absorveram de forma satisfatória. A reação das pessoas é muito legal. Quando eu fiz na Pavuna, as professoras saíram com as crianças pela mão. Diz a nossa produtora, a Dani, né, a Daniele, e que inclusive eu quero reiterar aqui que a equipe da produção, nosso diretor, o Haroldo Costa, a nossa produtora, a Dani De Vito, e a Daniele, que atua lá na produção executiva, ela estava do lado de fora fazendo algumas anotações pertinentes à questão administrativa do projeto, né? Num relatório, e as professoras saem de porta fora com as crianças pela mão, falam assim: que show de informação, gente! Aí a empolgação da professora foi tanta que ela foi: você quer dar um depoimento aqui e tal? Porque tem que fazer um relatório para apresentar para a Prefeitura do Rio, né? Aí a professora foi e pediu que a produção repassasse as músicas que elas querem trabalhar, história do lugar, usando as músicas do espetáculo como referência. Isso para mim vale mais do que qualquer cachê. Porque na verdade hoje a história em si, hoje a pessoa tem que sempre ter algo mais a oferecer, né? Criar a história com entretenimento, porque a maneira até de você prender o público também, né? E fazer com que ela assimile melhor, né? A ludicidade é uma arma poderosíssima para você passar informação.
né? Porque ela quebra barreiras, né? A minha avó, eu fui criado por vó, né? Eu fui criado por vó. E meu avô contava histórias pra mim. Eu acho que isso me influenciou. A minha avó dizia assim, brincando é que o filho trepa da mãe. O que isso quer dizer? É que brincando, ele vai minando a autoridade dela e passa à frente. Quando ela vê, ela já abriu precedente, já deixou por causa da brincadeira. O lúdico permite que você vá quebrando determinados paradigmas e chegue... E interessante, essa criança, esse jovem com quem você consegue dialogar de forma lúdica, vai reproduzir isso em casa, entendeu? Sim. Com a veemência. E ele vai ser escutado pelos pais. Às vezes o pai, a informação na televisão, o pai não quer escutar, vou tirar, não acredito nessa porcaria, todo mundo errado, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E o filho vem e fala, mas pai, olha, diz assim que pode ser dessa maneira. Então, essa criança pode ser um grande agente para levar informação para dentro dos lares que são a célula da nossa nacionalidade. E agora, voltando aqui à questão do passeio, esse passeio cultural pela Baía de Guanabara que a gente tem um que eu faço da Marinha, né, operado pela Marinha, que a gente vai com a guia contando a história, e a Ilha Fiscal, né? E também, aí tem esse agora, que são os personagens, né, da nossa história, que conta um pouco da nossa história também, o Milton Teixeira, que é um grande historiador, que vai contando história e mostrando a Baía de Guanabara. São 2 passeios distintos, mas que tem essa parte cultural. E é interessante, porque já levei crianças, e no dia seguinte elas chegaram no colégio para a professora, professora, é isso assim, que é assim, que eu ouvi assim, entendeu? Então elas assimilam e elas vão contar primeiro que elas foram fazer um passeio, que é o mais importante, né? Pô, minha mãe me levou pro passeio. E lá, olha, eu moro aqui, mas eu nunca vi, que ela tá contando a história, que aquilo era aquilo, que aquilo ali, que vai mostrando, né, tudo que tá no entorno da Bahia, a gente vendo de uma outra forma, porque você consegue ver o Pão de Açúcar e o Cristo do lado, você vê o aeroporto, você vê os aviões chegando, decolando, né, e tudo, e é muito legal, e aí, quer dizer, a pessoa tá vendo a imagem. E também os adultos, como tem gente que é pescador, que já pesca várias vezes por ali e nunca tinha reparado o que tinha no entorno dele. Ele tá lá no barco, sei lá, ou bebendo, pescando, né? E aí daqui a pouco ele chegou assim, eu nunca soube que eu tava passando ali, que aquilo era aquilo outro, porque disso, porque aquilo, que foi ali que começou, não sei o quê. Então, o que a gente fala? É importante esse trabalho que você faz, porque as pessoas no brasileiro, que a gente fala que não tem cultura e não tem memória, né? Então ela não se preocupa com isso. E os nossos monumentos, eu falo isso, o pessoal ri, não é tombado, tá tombando, né? Aqui na tá zona tombando. Na zona do Cais do Porto, né? Na zona portuária, nós temos ali o Cais do Valongo, que ficou por décadas e décadas escondido, né? As obras foi que fez aparecer. O Instituto Pretos Novos, que era um cemitério, que tem 20 anos da descoberta. Toda uma gama de monumentos que estavam tampados pela cidade, né? Agora mesmo a coisa do VLT, né? Foi eu descobrir calçamentos históricos, né? Até o cano que irrigava do Paço Imperial lá, o chafariz. Exato. Que era água para a cidade. Então... Agora também, agora contando você, né? Uma coisa muito estranha, né? Porque eles estão reconstruindo uma coisa num lugar que já tinha os trilhos dos bondes antigos. Aí eles estão lá cavando e encontram o bonde, mas aí agora é uma nova tecnologia que ele não serve mais, né? Exato, né? E tem outra coisa, ainda que serviço, você sabe como é que é serviço público, né? O fazendo novo é melhor, né? Entendeu? Traz o novo, novas empresas, nova concorrência, mas a pegada ali do que já está feito, tinha um prefeito na Baixada Fluminense, que ele dizia o seguinte, que o problema de você fazer saneamento básico é que o que está por baixo do asfalto não dá voto. As pessoas não vê e não lembram, né? Então é aquela coisa, bota trilho novo, todo mundo vai ver. Espero que funcione, né? Porque agora essa questão toda que está sendo feita na cidade está uma grande confusão, porque a questão dos ônibus está muito confuso. Até agora eu não entendi isso, porque uma pessoa para chegar no lugar agora tem que pegar 4 ônibus e pagar 4 passagens. Eu não tenho uma opinião formada, né? Vou dar uma de Raul Seixas, eu não tenho uma opinião formada, mas você sabe como é que é, quando você pega um cachorro, você passa pelo cachorro, você dá uma varada, no outro dia você dá uma pedrada, o dia você pode passar não fazer nada, ele vai latir pra você, né? Então a gente é tão maltratado
pela coisa pública, né? Que parece que toda essa movimentação, essa mudança de roteiros aí, foi para estimular um acesso mais fácil ao centro e um acesso mais complicado a determinadas regiões da cidade. Porque pro centro é um ônibus só, mas se for para vir pra praia, você vai pegar dois. Com certeza, né? Você vai pegar mais de um. Agora, mas tem que lembrar o seguinte, né? Que isso tudo está prejudicando muitas pessoas, muito mesmo. Porque um ônibus que a pessoa pegava direto, agora ela tem que pegar, e não é isso, tem que pagar mais de uma passagem, né? O poder público, a Secretaria de Transporte, diz que quem usa o bilhete único não. Paga uma passagem só. Tem que terminar. Mas mas acontece que nem todo mundo usa o bilhete único. Então esse que não usa se prejudica, acaba pagando duas mesmo. Não, mas eu uso o bilhete único e agora não estou vendo nenhuma vantagem. Você pega o ônibus do metrô, você paga a passagem do ônibus e a metade do metrô. Não vi diferença nenhuma. Eles cobraram as duas inteiras. Caramba, né? Pois tá ficando um pouco difícil o transitar aqui, né? Vamos ver como é que vai ser com o VLT. Não, eu acredito na coisa de melhorar, né? Eu acho que vale a pena. Por exemplo, essas obras que fizeram, espero que dê certo, né? Porque realmente você perde muito tempo no trânsito, né? Muito tempo no trânsito. Agora vai ser melhor. Mas aí conta uma história agora pra gente terminar o programa. Relacionado aqui com... Eu já antecipei Vista Alegre, né? Antecipei Madureira, né? Mas eu vou contar... Um dia você vai ter que vir aqui contar o Catete. Ah, tá, ok. Vai ser um privilégio, né? Eu também, eu tava na Pavuna falando do protagonismo afrodescendente no fortalecimento da economia dos bairros do Rio, né? Historicamente, o braço que produziu riqueza foi esse braço afro, porque eles não escravizaram o índio, né? E o europeu só veio quando foi para ganhar dinheiro, porque exatamente, esse braço afro promove essa economia. Então, eu estava contando, inclusive, porque falei para os alunos esse seguinte fato aqui. Você, por exemplo, se você era negro liberto e alguém te devia um dinheiro e não tinha como pagar, tinha 3 escravos, ele te vendia, te passava esses 3 escravos. Não importa qual fosse a sua cor, os escravos eram teus, se você era livre, os escravos eram teus. Mas você não tinha fazenda, não tinha sítio, ia fazer o que com aqueles 3 escravos? Você alugava para o Estado. Por quê? Não havia serviço de coleta de esgoto no centro do Rio. O que eles faziam? Alugavam esses escravos que eles iam com cesto de vime, recolhiam o esgoto das casas e vinham trazendo para jogar na Praça 15. Então muitas vezes tu vinha no Buenos Aires, então na 7 de setembro, que fala assim, olha, não entra por aí não, que tá vindo um bando de negros enfesados. Um bando de negros enfesados por aquela rua ali. Hoje tem um bando de bandidos. Aí você veja bem, o negro enfesado é porque o cesto de vime, né, deixava passar restos de fezes, urina, eles vinham ali sujo daquele jeito e sendo na base do chicote. Então o termo negro enfesado começou a ser associado ao negro revoltado, né? Tal. Ou seja, hoje a gente fala assim, pô, o cara tá enfesado pra caramba, né? A palavra tem um fundo histórico, né? Tem um fundo histórico que a gente não sabe. Com certeza. Né? Mas que sobreviveu e tá aí hoje a palavra. É como se a palavra enfesado abrisse uma janela para um capítulo da história que a gente não reconhece mais. Você quer deixar algum contato seu aí? Sim. Macedo Griot de Moraes, né? Repetindo, Griot é uma condição. Mas né? Só que é G-R-I-O-T. Exatamente, Griot com temudo, Griot, né? Macedo Griot de Moraes, no Facebook Macedo Griot, né? O telefone anota aí. Pode. Ih, esqueceu? Não é incrível? vamos começar de novo. Anota aí. 97687-4481. 97687-4481. As comunidades quilombolas, as comunidades
do Rio de Janeiro, as comunidades religiosas de matriz africana, membros de igrejas evangélicas que quiserem ouvir alguma coisa histórica de africanidade, né? Tanto a africanidade ligada à questão da religiosidade do negro aqui no Rio de Janeiro, quanto a africanidade presente no cotidiano de todo mundo. Porque quando eu falei de evangélicos, né, a gente fala de abordagens, existem abordagens bíblicas que mostram o papel da África na configuração. E depois também muita coisa que aconteceu, que está acontecendo hoje, vem, né, das tradições. Exato. Se mantém até hoje. Exato, né? Eu faço um trabalho também de resgate da história da família. A gente faz como se fosse um telegrama falado, né? Abordando a questão. Muitas pessoas homenageiam muitos patriarcas e matriarcas com performance que conta a história da vida. Eu desenvolvo esse trabalho também. Eu trabalho na Prefeitura de Mesquita, eu sou o griot da Secretaria de Educação, né? Lá a gente faz um resgate da história, tanto da Baixada, quanto da relação da Baixada com o Rio de Janeiro, né? Trabalho lá com educação fundamental, com o EJA, né? Aliás, sou muito grato lá à Secretaria de Educação, ao prefeito Jacinto Guerreiro, que abriu esse espaço, e eu venho fazendo esse trabalho lá com muita alegria, tem tido resultados muito interessantes. Então você vai estar devendo a gente aqui Catete, Glória, Largo Machado, sabe? Isso, então, obrigado pela sua presença. Tá legal. Eu quero mandar um abraço especial aí pro Haroldo Costa, pra Dani De Vito, né? Beijo pra vocês, que bom que vocês estão com esse projeto juntos. É isso aí. Obrigado, gente. E até quinta-feira que vem. Um griot no meu bairro. Oi, sou Sônia Monte e estou aqui na Pop Rio 98,7 com o Show da Sônia Monte. Tô esperando vocês todas terças e quintas às 10 da manhã. Rio.